Sejam muito bem-vindos ao nosso 9º episódio da 2ª temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! A música que tinha lá naquele programinha do Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro, né? Eu sou a Lari Abreu. Eu sou Thalita Aragão. Sejam muito bem-vindos ao nosso 9º episódio com uma convidada, né, Thalita? Muito legal, muita informação relevante, gente. Fica com a gente que hoje vai ser bom demais. Demais, ó. Mãe de 2, vive em Cascais, aqui perto de Lisboa, com uma agenda, gente. Uma agenda, aquela que você olha assim e fala, caraca, será que ela vai conseguir um tempinho pra ir lá? Eu tinha dito, Lari, ela não vai conseguir ter tempo pra ir ser entrevistada pela gente. A Lari, vai, amiga, nem que a gente dê um jeito aqui nas nossas adaptações de agenda. Deu tudo certo. E ela tá aqui. A Lu, ela é uma empreendedora digital, vive aqui em Portugal, também brasileira, já viveu na Itália e veio aqui pra compartilhar um pouquinho com a gente sobre a trajetória dela, toda essa realidade aqui em Portugal com os filhos, empreendendo. Enfim, vai ter muito papo aí pra gente trocar, Exatamente. Né, vamos falar sobre a experiência de ser mãe, a maternidade fora do seu país de origem, no caso Brasil, os desafios que isso traz e principalmente as experiências dela em relação a todas essas vivências, né? Então, fica com a gente. Vocês, né? Lu Virei Mãe na Gringa! Fundada em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Gente, quanta coisa! Vocês têm noção do perfil dela? Lu, virei mãe na gringa. Na gringa. Olha aí. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada, a gente Bem-vinda. conseguiu, não acredito. Eu achei que eu não fosse mesmo conseguir, gente, bem no horário de pegar meu filho na escola. Olha, ó, tô dizendo. Ai, meu Deus. Eu não Deleguei. vejo a Lu entrando em live porque não dá, Não, né? muito difícil, gente. Quando eu mesmo. faço live, eu falo, fica na live porque isso é raro. Muito raro. Pois é, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo Eba. convite, adorei estar aqui, tô adorando já. Vai ser muito top. Tenho certeza, gente, ó, que quem aí for mãe, estiver pensando em vir para Portugal ou É ter essa mesmo. vontade, assim, de maternar fora da rede de apoio, né, do Brasil, aí vão ter muitos conteúdos pra gente trocar aqui. Vamos começar pelo início, né, Bora. Lu? Quem é a Lu? Ih, vamos lá. Meu nome todo é Luciana Guiar Borges, lá no perfil da Luciana Borges. Virei mãe na gringa, é o arroba porque eu virei mãe na gringa. Eu sou designer, eu tenho 36 anos. Eu nasci no interior do Rio, Nova Friburgo. Depois fui pro Rio, fiz faculdade lá de design. E aí, por causa do design, eu decidi fazer um mestrado na Itália em design depois. Mas a história é bem longa, então dando uma resumida. Tá. E eu sou mãe de 2, sou mãe da Nick, tem 5, e mãe do Ben, que tem 2. E a gente mora em Cascais, eu, Marreco, que é meu marido, o Vitor, e os filhos, e só a gente. E Pronto. é isso. Mas os filhos já nasceram do lado de cada oceano, digamos assim, né? Já. Eu realmente não imaginava virar mãe na gringa, não foi planejado. Como eu falei, né, eu fiz design na PUC, no Rio. E aí, o meu namorado, na época, o Marreco era meu namorado, ele falou, cara, vou fazer um mestrado. A gente tinha um estúdio de design sustentável no Rio. A
gente trabalhava junto, já era sócio. Ah, E aí ele falou, cara, eu quero fazer um mestrado e tal. E eu não queria não, tá, gente? Eu não queria. Vir não fazer queria pra sair do- fora. Não acredito. Nunca tive a menor pretensão de morar no exterior, gente. Eu queria ficar Olha, em casa, no meu lugarzinho. Eu sou taurina, gosto de ficar no meu Olha. cantinho, sempre do mesmo jeito. interessante. E aí ele falou, eu vou. Aí meu pai, cara, vai também, né? Tipo, oportunidade e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui meio que não querendo muito. Pra Itália. Pra Itália. Ah, do fazer um Brasil foi de- mestrado em ok. design na Itália. Fiz no IED. Que chique. E aí fui, ele veio antes, eu vim depois. E aí a gente, na minha cabeça eu ia fazer o mestrado e ia voltar. Entendi. E aí não voltamos, porque tinha oportunidade de trabalho, começou a trabalhar, eu também tinha um estágio, continuei lá, eu também comecei a trabalhar. Trabalhei na 3M lá na Itália. Pra quem não sabe, que faz post-it, Sim, faz sei, um sei. monte de outras 3M. coisas. Eu também não tinha captado que era 3M, adesivo. que legal. Sei. E aí a gente foi ficando. E aí, quando eu tava estagiando na 3M, eu descobri que tava grávida da Nick. E aí a gente não pensou em voltar pro Brasil, porque a gente já tava aqui, sabe? Já tava acostumado com a vida aqui. Exato. E aí a gente morava em Milão, a gente se mudou pra Cremona, que é uma cidade menor. Menor. Meu marido morou lá. Ah, mentira! Jura? Crema. Ai, do lado de Cremona. Pode Que ser da mesma massa, região. Pois é. é. Aí a gente morou lá 3 anos quase. A Nick nasceu lá em Cremona. Oh, E a gente foi pra lá porque tinha um hospital onde a gente, né, enfim, Sim. que a gente tava morando, na verdade, numa cidade pequena, que era onde Marreco trabalhava. Enfim, um detalhe. E aí a Nick nasceu lá, e aí quando a Nick nasceu, eu parei de trabalhar, eu saí do trabalho. Na verdade, eles meio que falaram, cara, não tem como você ficar estagiária grávida e tal, saí. Ah, você só era estagiária Eu era nessa estagiária época. na 3M. É porque você começa estagiário lá. Certo. Sempre, né? Eu tinha acabado o mestrado, eu já era mais velha, mas na Itália, enfim, você faz Entendi. estágio depois. Entendi. E aí a gente ficou lá, e aí eu saí, a Nick nasceu e eu fiquei sem trabalhar, sem trabalhar mesmo. E aí eu vou viver esse ano aqui e depois eu volto a trabalhar. E porque precisava também ficar com a Nick, né? Não tinha apoio, não tinha como deixar com a avó, com o avô, com ninguém. Imagino. E na Itália a gente não tinha ninguém mesmo. Aqui em Portugal a gente tem parente, mas na Itália a gente não tinha ninguém. Então o Vitor saía cedo e trabalhava, ficava com a Nick o dia inteiro. Não tinha como trabalhar. Aí, quando foi outubro, a Nick tinha 6 meses, eu falei, gente, não é possível que seja esse perrengue todo. Que só eu esteja passando esse perrengue. Era muito perrengue pra mim. Foi muito difícil, assim, o início. Imagino. De A primeira... dar banho. E todo dia Exato. ter que dar banho, todo dia ter alguém pra você cuidar, sabe? Eu não tava... sem rede tá acostumado. nenhuma de apoio, E né? até porque não foi planejado, sabe? Eu não tava, tipo, Exato. estudando sobre a maternidade, como vai ser. Não tava com essa coisa, sabe? E aí, eu me deparei com uma situação muito difícil. Por mais que minha mãe tenha vindo, tenha ficado um pouquinho, depois ela foi embora. E, tipo... E aí? Como é que é? Sabe? É muito difícil Exato. lidar com as coisas do dia a dia da maternidade. Porque só entende quando você vive o dia a dia. É porque verdade. é todo dia. Não é, tipo, você Não brinca com a tem criança, folga, é tia, e depois você vai embora. Não, é todo dia. É uma responsabilidade muito grande. E eu falei, gente, não é possível que só eu estou passando esse perrengue de mãe fora, sem apoio. Eu preciso conversar com outras pessoas. Sim. Eu comecei a postar no meu perfil pessoal no Instagram. E eu vi que ninguém da minha rede falava sobre isso, porque só eu tinha virado mãe na gringa, entendeu? Entendi. Ninguém dos meus amigos que me seguiam tinham virado. Sim. Eu falei, vou criar um Instagram só pra falar disso. Porque tô precisando falar. É. E aí eu criei, por isso que virei mãe na gringa. Que no início eu compartilhava só a minha vida com a Nick. Como era, onde eu tava, os Que perrengues legal. de cocô até, sabe? Aham. Sei lá, não tá Pra dormindo mães, de né? Pra noite. outras mães ali. Coisas que as pessoas que são mães estão vivendo. E aí, cara, virou uma comunidade muito grande, né? Muito forte, assim, uma conexão muito forte com as mães. Isso era 2018, né? Foi 2018. E tinha 1000 pessoas, assim, a gente super conversava, comentava em outros perfis de maternidade. Eu nem sabia que existia, gente, perfis de maternidade. Aham. Legal. Eu comecei a descobrir um monte de coisa. E tem amizade até hoje, assim, na internet dessa época. E aí o tempo foi passando, e aí o Vitor começou a falar, cara, você tem que voltar a trabalhar? Aí eu falei, cara, quero voltar a trabalhar, eu quero ficar perto da Nick, tipo... Eu tava procurando um emprego, mas eu não queria, sabe? Sei. Eu ficava nessa... E como a gente já empreendia antes de fazer o mestrado, o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado. Eu já sabia como era trabalhar sozinha, né? Mas, tipo, Por ter o conta meu próprio própria. negócio... Então, eu ficava muito, tipo, eu preciso transformar isso em alguma coisa. Eu sabia que ia transformar em alguma coisa, mas eu não sabia o que ainda. E eu não queria vender nada de maternidade, nem nada, porque eu não tinha, como eu falei, no início eu nem tava estudando tanto assim, nem tinha tanto... Você tava partilhando só Exato, nessa não tinha experiência. aquele conhecimento pra compartilhar, pra ensinar, sabe? E aí, eu fazia muito stories. Eu fazia stories o tempo todo. E aí, muitas pessoas ficavam, Luciana, seus stories são os mais lindos que eu já vi. Você precisa ensinar como faz isso. Eu não tinha pretensão de ensinar isso. As pessoas me pediam muito, assim, muito, Que era legal. muito.
E eu falei, cara... Desculpa, isso ainda você vivendo na Itália, certo, Lu? Isso na Itália, Ah, na ok, Itália ainda. ok. Isso foi 2019 já. Um ano Ok. depois que eu tinha começado o Instagram. Pra você ver o tempo que demora, gente. Um Pois ano é. depois, as pessoas começaram a pedir. Aí eu falei, Isso. tá, vou começar a ensinar. Aí eu comecei a ensinar. A Nick já tinha 1 ano de idade. A Nick já tinha 1 ano, Certo. exatamente. Aí eu comecei a ensinar e aí começou as pessoas interagirem muito em relação a esse assunto. Logo, maternidade também, mas esse assunto também. E então comecei a falar muito com mães empreendedoras. Então, muitas mães, eu percebi que muitas mães que iam pra fora, que estavam morando no exterior como eu, às vezes iam porque o marido foi transferido, aí tinha que ir junto. Às vezes era uma dentista, uma psicóloga que não conseguia trabalhar porque não tinha língua Pois ou porque é. não tinha oportunidade. E começava a empreender, fazia costura, fazia qualquer hobby que ela sabia fazer, Sim. qualquer coisa Exato. pra tirar a cabeça só de maternidade, entendeu? Sim. Porque Entendi. fica meio saturado de só falar de, né, de Culinária, bebê e vender tal. algum doce, uma Claro. comida, Exato. um pão. O que tem de gente fazendo isso é, assim, bizarro. Tem Muita que gente. normalizar isso, né? Porque tem gente que não entende. Então, tem que normalizar. Sim, e é bom normal, ter é pessoas bom. fazendo essas coisas. Sim. E eu acho ótimo, inclusive. Sim. E aí, como é que essas pessoas se comunicam pro mundo? No Instagram? Pois No é. Instagram, as pessoas precisam saber como que mexe no Instagram. Precisam saber como é que faz um perfil, como é que faz stories, como é que faz posts, como é que faz os destaques, como é que faz tudo. Então, eu falei, cara, é isso. Tem esse público pra isso, né? Então, eu comecei a ensinar e quando... em janeiro de 2020, eu tenho mania, gente, de me dar desafios. Eu me comprometo publicamente e faço. Porque se eu não me comprometer, eu não faço. Como eu falei, eu sou taurina, eu sou movida, eu sou inércia, sabe? Se eu tô parada, eu fico parada. Se me dá um empurrão, eu vou e eu faço tudo. Então, tipo assim, eu tenho que ter movimento pra Entendi. estar em movimento. Aí eu me comprometi publicamente, do nada, fui buscar a Nick na creche, falei, eu vou ensinar, nos stories, né? Eu vou ensinar vou dar uma dica de GIF, porque todo mundo me perguntava sobre GIF, eu usava muito GIF, as pessoas me perguntavam muito, e na época tava muito em alta ficar usando GIF. Eu vou ensinar vou dar uma dica de GIF por dia em fevereiro. Em fevereiro tinha 29 dias nesse ano. Sei. Eu nem tinha as 29 dicas, eu vou dar uma dica por dia. Aham. Então, Entendi. assistam meus stories e tal. E aí começou a chegar muita gente. Tipo, dobrou de 1.000 pessoas, dobrou pra 2.000, 2.500 Sim, pessoas. sim. Mas é bastante gente. E aí, umas amigas falaram, Luciana, vende isso como curso. Eu falei, não, gente. Eu não estava querendo rentabilizar a cabeça da pessoa. Eu nem estava pensando em fazer curso. Eu queria aumentar minha base de pessoas me Sim. conhecendo. Me conhecendo ainda, desculpa. E aí, eu criei um curso, fiz o curso, gente, dentro do Instagram. Um perfil fechado no Instagram. Eu gravei sem áudio. Gravei só o tutorial filmando a tela, porque eu gravei de madrugada enquanto a Nick dormia. Por quê? Porque deu a pandemia. Na semana que eu decidi gravar o curso, fechou a creche da Nick. Que na Itália começou primeiro, né? Foi lá que Ai, começou. é. E nessa região ainda. Exato, foi numa quase. cidade muito perto de Cremona. Então, tipo, fechou a creche da Nick. Fechou não, né? Falaram que não ia ter naquela semana. Eles não sabiam que ia fechar Não pra sempre. sabia, Né? Fechou pra exato. sempre. Por um tempo muito longo. E aí fechou por uma semana, e aí depois mais uma semana, e depois mais uma semana. E naquela semana que eu ia gravar, eu falei, gente, vou ter que dar um jeito, porque eu já falei, já me comprometi que eu ia ter o curso. Vou fazer acontecer. E aí foi assim, gente, vendi um curso assim, vendi pra 50 pessoas, pra mim foi Máximo, bastante. Aí depois, com a pandemia, as pessoas estavam muito na internet. Eu dei sorte, né? Porque as pessoas ficaram na internet. E aí, todo Mas o mês eu curso tava era vendendo curso. era só ensinando a fazer GIF? Ou Era só ensinando a fazer stories visualmente mais atrativos usando GIFs. Usando só um recurso dos stories, os GIFs. Dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Quem não conhece o trabalho da Lu, dá uma olhadinha. Não agora, né, gente? A gente tá assistindo podcast. Depois dá uma olhadinha no perfil dela. Porque, assim, é impressionante em como o impacto visual gera retenção nos stories. Fica muito mais tempo. É uma coisa gostosa. Ainda mais hoje em dia, que tá todo mundo produzindo, todo mundo gravando. Tem que chamar atenção, Tem né, que ter Lu? diferencial. Naquela Tem que ter época não precisava diferencial. tanto, agora precisa muito. Agora precisa muito. Muito. E é legal isso, né? Do público pedir alguma coisa. Isso é a coisa mais genuína que tem, né? Então, tinha ali uma demanda, né? Das pessoas que queriam aprender sobre Reprimida, aquilo. né? Tava Exatamente. reprimida, a galera tinha. E aí, a ali. partir daí foi, gente. Aí eu falei, tá bom, isso é possível, vou trabalhar. E trabalhei muito também, né? Porque a Nick ficou sem ir pra escola um bom tempo. Trabalhei muito de madrugada. Tanto tem um quadro no meus stories que se chama Tutorial da Madrugada, porque eu fazia literalmente sabia de disso. madrugada. Sério. Não, mas na Itália Caramba. são 5 horas a mais, né? Na época ali que eu comecei a fazer, era 5 horas a mais. Então, assim, no Brasil tava cedo ainda. Pra mim era de madrugada, mas pras pessoas não. Então, tinha Ok. muita gente, né, ainda Consumindo. online, consumindo. Então, acaba que esse Entendi. horário aqui em Portugal também tem essa vantagem, Sim. assim, de lá estar mais cedo. É, Assim, não pra mim, né? Pra as Pro pessoas. público. É. O que você acha que teve assim? Depois a gente volta nessa parte do empreendedorismo, mas você tocou aí no ponto da Itália, da escola e tal. Quais foram os principais desafios, assim, que você diria em relação a ter filhos fora do Brasil? Então, a primeira coisa que eu acho é não ter a rede de apoio, né? Claro que se você for pra fora e tiver
gente perto, né? Família perto, ajuda. Mas é diferente no Mesmo. Brasil, que tem esse costume de ter babá, de ter sempre alguém para ajudar, vizinho. Não é tão simples assim aqui ter babá, não é tão barato. Aqui em Portugal eu acho que é mais fácil, até porque tem muita brasileira e tem muita gente, tem uma demanda. Mas na Itália não existia isso de ter babá. Então eu nem considerei essa possibilidade. Até porque se eu considerar seria muito caro, como eu falei. E aí depois, quando a Nick cresceu um pouquinho, a gente percebeu que ela precisava ir para algum lugar, né? Precisava ir para uma creche. E não é tão fácil assim também conseguir vagas. As creches lá são muito disputadas. Aqui em Portugal também né? Para conseguir vaga, você tem que, né, dar entrada com muita antecedência. Você tem que, sei lá, o ano letivo aqui começa em setembro, aqui na Europa, né? Então, em setembro do ano anterior, você já tem que pesquisar a escola, já tem que entrar em contato. A matrícula começa em janeiro, dependendo. Na Itália é em janeiro, aqui é em abril. Mas você já tem que estar em contato com a escola para você dar o seu nome, colocar a inscrição. E aí, muitas vezes essa escola é muito disputada porque é pública. E aí você tem que botar não só nesse lugar, mas em várias outras escolas para você conseguir uma vaga. Então, é bem complicado. E é a rede de apoio que a gente tem. A escola é a rede de apoio que a gente tem. Porque a gente não tem babá, como eu falei, não tem família. Então, precisa colocar numa creche. E as mães disputado. aqui, né, Lu, trabalham no horário que as creches funcionam. Exatamente. Não tem isso. por onde escapar. Então, olha, você que pensa em vir para Portugal, ou que vem, ou que está chegando, ou que acabou de chegar, fique sempre sabendo disso. O seu filho terá de estudar no horário que é o que você vai ter para trabalhar. Principalmente se não tiver essa rede de apoio. Porque enquanto no Brasil eu tenho a casa da mãe, da tia, de uma parente, da nossa irmã, do nosso irmão, para deixar ali o nosso filho, aqui não tem. Então, fique sabendo da importância que as creches aqui, ou também os chamados infantários, né, têm sobre a vida de quem decide ser mãe. E de se planejar, né? Pra já pesquisar com antecedência, para visitar as escolas antes, para saber se você vai gostar ou não. Porque não adianta você também ver na internet a indicação de alguém, às vezes você não é aquilo que você gostaria. Entender como é que é a educação naquela escola, ver se realmente vai ter vaga, ver quando que eles vão dar a resposta de que ter vaga. Porque, por exemplo, agora com o Ben. O Ben, no ano passado, a gente não colocou ele na creche porque a gente não conseguiu, porque a gente demorou muito para ver. A gente foi ver, já era maio e já tava tudo já cheio. Cara, não, você não vai conseguir. A gente nem tentou colocar. Então, a gente não conseguiu. Aí ele ficou... Isso em maio para colocar ele começando as aulas em setembro. Não, é tarde já. Maio para tarde. setembro é Maio já é tarde. É tarde. É muito tarde já. A gente não conseguiu. Tanto que esse ano todo bem ficou sem escola. Isso paga, certo, Lu? Eu tava vendo pública, que na verdade aqui é com participação, né? O governo, ele paga uma parte, você paga outra. A creche não é gratuita, depois a escola é. Mas a gente tava vendo tanto pública quanto privada. Ok. Mesmo assim, mesmo as privadas estavam sem vaga, tá? Não é questão só de público, não, gente, é privado. Até as privadas estão cheias. Principalmente creche, que é pra bebê, porque, né? Exato. Você coloca muito bebê, se você coloca um bebê com 6 meses na creche, vamos dizer, 8 meses, ele vai continuar lá. Então, quando você vai botar um bebê, você quer colocar seu filho, por exemplo, a idade do bebê era 1 ano. 1 ano já estavam os bebês de antes ocupando a vaga, entendeu? Então, era difícil de ter. Quando você coloca muito pequenininho, ainda é mais chance de ter, mas depois já é mais difícil. E aí, esse ano a gente decidiu, não, esse ano a gente vai fazer direito. Aí, em janeiro, a gente viu tudo, selecionou tudo, entrou em contato, mas assim, a resposta só era em julho. E eu fiquei com muito medo de não conseguir, sinceramente. E aí, porque tem o escalão e tal, você tem que dizer quanto que... Enfim, você tem que dizer quanto você tem de renda. Exato. Aí tem toda uma ordem de prioridades. Então, se você é mãe solteira, você tem prioridade. Se você não é casado, você é prioridade. Se você ganha tanto X, você é prioridade. Enfim, tem uma lista de prioridades. Você tem que ver onde você tá pra você ter uma ideia se você vai conseguir ou não. Uau. E aí, se você acha que você vai conseguir, beleza. Então, você fica na fila. Isso tem que ser geralmente próximo da casa que a pessoa mora, né, Lu? Isso, você tem que Fiquem ver onde atentos, você vai morar, viu? Quando você tiver para matricular o seu filho, dependendo do local que você for viver, há um agrupamento de escolas, onde provavelmente seu filho será alocado em uma dessas escolas. A depender do número de vagas, a depender de outros fatores de cada escola. Você coloca né? a preferência que você tem, né? A ordem Exato, de preferência, esse escalão. escolas, E um erro que eu acho que é muito comum, não sei se você já passou por isso, você que tem muito contato com mães, foi uma amiga minha que morou na França, e antes de vir para Portugal, o marido dela foi transferido, ela falou assim, amiga,
amiga, o que você acha dessa escola aqui? Achei na internet, parece ótima. Era em Belém. E realmente a escola deveria ser ótima, ok? Não sei, enfim. Mas eu falei, olha só, amiga, você tem que levar em consideração não só a escola ser ótima, mas o lugar que você vai viver, onde vocês vão trabalhar, vai trabalhar de casa, vai trabalhar... Porque, né, às vezes ela tá lá em mesmo. Belém, ou em outro bairro, outra cidade, que não é funcional para aquele Sim. tipo de vida que o casal vai levar, né? Então, é importante também estar nesses grupos de mães, ou